Essas são cenas fortes que infelizmente se tornaram comuns. Mortes que retratam uma realidade cruel. Vidas ceifadas, famílias destruídas. Porque se tivesse um bom governador, um bom prefeito, mesmo ele não estava aqui estrado, morto aqui no chão, um homem trabalhador. O que deixa a situação ainda mais grave é que a violência só tem aumentado. Homicídios, roubos e furtos deixam a sensação de insegurança cada vez mais evidente. De acordo com esse mapa da violência de 2014, o crescimento da violência de Mato Grosso ele ultrapassa o índice do crescimento populacional. O que significa? Houve um crescimento correspondente ao aumento da população, mas mesmo que considerado esse aumento da população, o estado de Mato Grosso teve um acréscimo nos seus níveis de violência. Quando o assunto é homicídio, os números também não são nada animadores. De janeiro a junho deste ano, 229 pessoas foram assassinadas em Cuiabá e Várzea Grande. No mesmo período do ano passado, foram 161, ou seja, um aumento de 42%. Só em Cuiabá foram registradas 115 mortes nesse primeiro semestre, contra 90 no ano passado. Em Várzea Grande foram registrados 48 homicídios em 2013 e neste ano já foram 75. Para o juiz auxiliar da Corregedoria do Tribunal de Justiça, Jorge Tadeu, esses números são preocupantes. É realmente estarrecedor, assustador e merece uma reflexão para pesquisarmos e descobrirmos quais seriam os motivos desse aumento desvairado da violência na nossa grande Cuiabá. Segundo ele, a maioria dos crimes envolvem jovens e tem ligação com as drogas. Infelizmente, quase todas essas mortes violentas têm na sua origem o uso da droga ou do álcool. Seja ela no trânsito, porque se ingeriu álcool, se bebeu, ou então outro tipo de droga. Seja ela porque é o objeto em si, né, briga de traficantes, de aviões, pelo não pagamento da droga. Muitos jovens perdem a vida por conta disso. O uso de entorpecentes também desencadeia uma série de práticas ilícitas. As pessoas se esquecem que a droga está intimamente relacionada com a criminalidade. Para eu combater a criminalidade, não adianta eu colocar só polícia na rua e aumentar a gente na cadeia. Eu preciso tratar. Para se ter uma ideia, nos primeiros meses do ano, Várzea Grande registrou 1.093 casos de roubo. No mesmo período do ano passado, foram 822, um aumento real de 32,9%. Durante a Copa não foi diferente. A Grande Cuiabá fechou o mês de junho com um registro de 1.097 casos de furtos e 806 de roubos. De Rondonópolis vem a boa notícia. Por lá, o índice de homicídios caiu 30% nesse primeiro semestre. De janeiro a junho de 2013 foram 59 mortes, já em 2014 foram 46. Para a Delegacia Regional, esses números são reflexo de um trabalho que visa combater o tráfico de drogas, já que 80% dos homicídios na cidade têm relação direta com o uso ou comércio de entorpecentes. No norte do estado, a situação não é tão boa assim. Entre março de 2013 e março de 2014, 75 pessoas foram assassinadas em Sinop. O mês de março foi um dos mais violentos do ano e, na comparação com março de 2013, o aumento de mortes foi de 166%. A quantidade de assaltos à mão armada também assusta, mais de 200 foram registrados. Para o sociólogo João Edson, o aumento da criminalidade tem 3 pilares fundamentais. Começa ali pela razão de ser. Os pais sentem orgulho de dizer que a criança é esperta. A esperteza é o início, o final é o crime. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é que a violência no Brasil é uma grande fonte de renda, geradora de emprego, movimenta a economia, tanto no setor público quanto no setor privado. O setor público através de contratação de pessoal, licitação para compra de roupas, veículos, maquinários, uma série de outros fatores. E no setor privado, todo o sistema de segurança, que vai desde a grade para colocar na janela, do tijolo, da areia, do pedreiro, até os sistemas mais sofisticados de segurança eletrônica, de contratação de empresas. E o terceiro pilar é o próprio direito em si, principalmente partindo do Código Penal brasileiro, onde a penalidade ela é inferior ao tamanho do crime. Combater a criminalidade é a difícil tarefa do momento. O assunto divide opiniões. O resgate dos valores humanos seria uma opção. Trazendo novamente os valores morais, os valores espirituais para esse jovem, para que ele possa sair dessa banalização da vida que se está vivendo,
por parte dos jovens, dando-lhes perspectiva de vida, dando-lhes o sonho de formar uma família, de ser um cidadão produtivo. E isso, a responsabilidade disso são dos homens públicos, das políticas públicas que começam lá no governo federal e se estendem para o governo estadual e o governo municipal. A redução da maioridade penal de 18 para 16 anos também entra em questão. Pesquisas mostram que mais da metade da população brasileira é a favor da mudança. Eu acho que é possível sim diminuir a maioridade penal, mas precisamos antes fazer uma campanha de conscientização, conscientizando o jovem de que um ato de desespero, um ato desatinado na sua juventude, para marcá-lo para o resto da vida. O sociólogo, por sua vez, acredita que diminuir a maioridade penal não traria muitos benefícios. A questão da redução da maioridade penal, se a gente tratasse isso com seriedade, a gente nem tocaria nesse termo. O crime deve ser tratado pelo tamanho do crime, não pela idade da pessoa e pela relação das consequências. Por isso ele não é uma regra, existe um tribunal para julgar. Então, se uma criança cometeu um crime de forma equivocada, que não esperou, o tribunal julga isso. Então, não precisaríamos de uma lei para tratar dessa questão. Por outro lado, ele acredita que a reforma do Código Penal poderia ter algum efeito positivo. O Código Penal brasileiro é muito antigo, arcaico e excessivamente burocrático. Nós precisaríamos simplificar, de tal forma que existisse uma compreensão geral de todos, e modernizá-lo. Mas há quem acredite que a reforma do Código Penal não seria tão efetiva, pois há no Brasil a cultura de apresentar mudanças teóricas como resposta para agradar a sociedade, mas que de fato não alteram muita coisa. No início da década de 90, sequestrou-se um grande empresário de supermercados, setor de segmento de supermercados, e aí criou-se a Lei de Crimes Hediondos. Em 1994, falece a filha da novelista da Rede Globo, da Glória Pérez, e aí inclui-se o homicídio qualificado no rol de crimes hediondos. Na verdade, esse é uma utilização do que a gente chama de direito penal simbólico. Você usa o direito penal como um símbolo de uma reação do Estado, só que, na verdade, o Estado não está reagindo. Ao invés do Estado atacar as causas da violência, ao invés do Estado se debruçar sobre as causas da reincidência, o que ele faz? Ele cria uma norma penal com uma espécie de satisfação para a sociedade. Segundo ele, a mudança precisa acontecer na forma como as leis são aplicadas. Além disso, o trabalho de ressocialização também seria fundamental para resgatar quem hoje está nos presídios, um modelo classificado como medieval. Ao invés de ficarmos pensando apenas nessa função de punição, a gente não pode esquecer daquela previsão que está na Constituição, que está na Lei de Execução Penal, que é a ideia de ressocialização, a ideia de reinserção. Hoje no Brasil a gente tem índices de reincidência de 70%. Então, se nós conseguirmos tratar essas pessoas que ali estão, o avanço na redução da violência seria significativo. Conter o avanço da violência é a complexa missão da atualidade. Os números mostram um crescimento que assusta toda uma sociedade que se protege como pode para não ser a próxima vítima.